Bem-vindo ao canal Economias e Direito. Hoje falaremos sobre consórcio, mas não para quem deseja utilizar o consórcio para comprar um imóvel ou um veículo, alguma coisa assim. Falaremos do consórcio como investimento. Muitas pessoas oferecem, o gerente do banco, então nem se fala, oferecem o consórcio como uma forma de investimento, recomendando que a pessoa compre o consórcio, dê um lance e contemple e depois venda a carta com ágio. Essa é uma das ofertas, uma das sugestões que os vendedores de consórcio costumam dar. Será que é bem assim que funciona? Eu começarei, pessoal, falando mal do consórcio, mas depois eu falarei bem. Então, assista até o fim aí que não custa nada. Olha só, quando você compra uma carta de crédito, quando você compra uma carta de crédito nova, não estou falando de comprar em andamento com deságio de alguém. Quando você sai de casa, vai no banco, vai numa administradora de consórcio e contrata um consórcio, após assinar o contrato, você tem uma dívida maior do que o crédito que você terá a receber caso contemplado. Por quê? Porque o consórcio tem uma taxa de administração e muitas vezes tem um seguro incluído. Vamos imaginar que você compra uma carta de crédito de 100 mil reais. Vamos chutar aqui uma taxa de administração de 20% sobre os 100 mil. Vamos imaginar que esta carta seja paga em 100 parcelas de R$ 1.200 cada. Caso você seja contemplado no dia, na assembleia seguinte, você terá uma carta de crédito de 100 mil e terá um saldo devedor de 120 mil reais. E esta carta você poderá comprar alguma coisa, você poderá vender, talvez aí sim, com ágio, inclusive, se você for sorteado. Mas lembre-se, se você for sorteado no primeiro lance, se você for sorteado lá no final, você terá pago 120 para receber 100. Estou desconsiderando a inflação. A inflação corrige as parcelas. Corrige as parcelas e corrige a carta de crédito. Gera uma correção. Não estou desconsiderando a inflação e a correção. Então alguém pagará 120 para receber uma carta de 100. Do ponto de vista financeiro, eu não recomendo o consórcio como investimento. Se você pensar o seguinte, não, mas olha só, eu dou um lance, sou contemplado e aí eu vendo a carta com ágio. E aí o vendedor de consórcio ainda coloca como se fosse uma grande vantagem o lance embutido, em que você reduz o valor do lance do próprio valor da carta. Então vamos imaginar, a nossa carta é de 100 mil reais. Você vai pagar 120 para receber uma carta de 100. Aí você vai lá e dá um baita de um lance, você dá um lance de 50 mil reais. A sua carta deixará de ser de 100 mil e passará a ser de 50. Mas os 20 mil de taxa de administração seguirão lá. Você pagará 20 mil de taxa de administração para receber uma carta de 50 e não uma carta de 100. Aí então você deu um lance de 50 mil e contemplou, beleza. Você terá uma carta de 100 mil com os 50 que você deu, ou você terá uma carta de 50 mil com os outros 50 que você abateu dali. Mas você terá um saldo devedor de 70. E aí, este saldo devedor de 70, ele tem um adicional de 20 mil, que não mais será de 20% do que era, como era previsto originalmente. Passa a ser de 40%. Você poderá pegar esta carta e comprar alguma coisa de 50 mil, mas pagará 20 mil em cima, e não que será 40%, e não os 20%, como era estimado lá no início do plano, lá no início do consórcio. Se você for sorteado, beleza. Se você não for sorteado, ou se você for sorteado depois de muitas assembleias, de muitos meses, não muda nada. Vou dizer um tipo de atividade que eu, Guilherme Colim, fazia no passado, isso vários anos atrás. Eu comprava a carta de crédito com deságio de pessoas que começaram a pagar um consórcio novo e depois perceberam que não iam conseguir pagar, mudaram de ideia, se apertaram de dinheiro.
Então vamos passar aqui nosso exemplo aqui. A pessoa comprou uma carta de crédito de 100 mil, mas ela não deu lance nenhum. Ela pagou ao longo do tempo, ela pagou os 50 mil reais. Ela pagou os 50 mil reais. Se a carta é de 100 e o saldo devedor original era de 120 e ela pagou os 50, o seu saldo devedor é de 70. 70 mil é o saldo devedor. E a carta ainda é de 100. Aí essa pessoa ia vender a sua carta. E eu estou falando de mim, mas eu e vários outros investidores parecidos comigo. Eu estou falando de 20 anos atrás, quando eu fazia isso. A matemática era a seguinte: 100 mil da carta de crédito, menos os 70 mil do saldo devedor. Não é os 50. 100 mil menos os 70. 100 mil menos 70 é 30 mil. E aí, não faria sentido eu pagar 30 mil para a pessoa, assumir um saldo devedor de 70. Para que fizesse sentido a minha operação de investimento, eu tinha que pagar menos de 30. Eu pagava 25, 26 mil, assumia um saldo devedor de 70 para ter uma carta de 100. Eu pagava 26 mil, assumia um saldo devedor de 70. 70 mais 26 é 96. E a carta era de 100. Dava um lance de contemplação, um lance de quitação. Com muita frequência eu conseguia quitar e contemplar. 6 meses depois de contemplado, eu recebia o valor corrigido. E sem precisar comprar nada. Uma operação de investimento que eu fazia lá atrás. Ganhava no dinheiro? Ganhava. Mas o cara que comprou a carta nova, ele não perdeu 4 mil reais para mim. Ele perdeu o dinheiro para o banco. Ele perdeu 20 mil reais para o banco. E depois perdeu os outros 4 mil reais para mim. E aí, às vezes, a pessoa que estava vendendo dizia, não, mas olha só, mas não é justo. Bom, se você acha que não é justo, não venda. A questão é a seguinte: não faz sentido eu pagar 30, assumir 70 para receber 100. Eu estarei trocando dinheiro. E ainda tem, às vezes, a taxa de transferência, ainda tem alguns custos a mais aí também. E aí, o que acontece? Se a pessoa tivesse sido contemplada lá no início, beleza, teria sido tudo ótimo. Mas ela participou de vários sorteios e não foi contemplada. Vendeu e teve um baita de um prejuízo. Isso é muito comum. Mas eu disse que eu ia falar bem de consórcio em um determinado momento do vídeo. Esse momento chegou. Por que eu falo bem de consórcio também? Em duas situações. Primeiro, para quem compra o consórcio em andamento com deságio, que é o que eu acabei de descrever. Segundo, é para aquela pessoa que precisa proteger o dinheiro de si própria. Um financista, normalmente, ele abstrai as características humanas e se limita à análise matemática das opções de investimento. Mas a vida inclui tudo. Inclui a matemática, inclui as regras do jogo, inclui os percentuais daqui, dali, acolá, mas também inclui o aspecto humano de cada um e que é individual, e cada pessoa tem as suas necessidades, seus impulsos e assim vai. Algumas pessoas, ao meu ver, não se ofenda, ao meu ver, por fraqueza psicológica, não conseguem manter o dinheiro à sua disposição e acabam gastando com bobagem. Eu recomendo que essas pessoas desenvolvam essa habilidade, amadureçam, mas enquanto isso não acontecer, ainda com todo o prejuízo que eu falei, um consórcio ainda pode ser melhor do que nada. Em especial se esse consórcio for pago, se as parcelas forem pagas, se o valor das parcelas pagas forem em um montante que a pessoa consiga pagar sem correr o risco de precisar vender com um deságio ainda maior do que aquele prejuízo original que já teve. Quando você compra um consórcio, você já sai perdendo toda a taxa de administração. A carteira de 100, saldo devedor de 120, você já arranca devendo 20 a mais. Mas esses 20 a mais que eu considero ruim para mim, para o meu estilo de vida, para a minha mentalidade, eu considero isso ruim,
pode ser um preço muito baixo para aquelas pessoas que não têm disciplina financeira nenhuma. Desenvolva sua disciplina financeira, mas enquanto isso não acontecer, talvez valha a pena pensar na possibilidade do consórcio como uma ferramenta para proteger o seu dinheiro de você mesmo. Pessoal, por favor, curtam, compartilhem, ajudem aqui o canal a fortalecer. Um grande abraço e até o próximo vídeo.